Hoje falaremos da sessão 3, falando sobre doenças My name relacionadas is à Dr. Sean água e Patrick. alimentos. I'm from the School Meu of nome Health é Dr. Systems Sean and Public Health Patrick, at the University of Pretoria. eu I'm trabalho also the com Vice saúde President pública of na the Universidade de Association of Schools Petrólea, of também Public Health. sou vice-presidente de saúde pública. Just a few reminders for you. Só alguns The lembretes, presentation or the a presentations for today apresentação will be ou as will apresentações de be hoje a translation both in French terão and in Portuguese. interpretação em So please make francês e sure that you are português, able to navigate então to the assegurem-se que podem button at the navegar bottom, and then na you parte de can baixo da tela either select the e você interpretation either pode in French selecionar or in a Portuguese. interpretação em português ou em francês. So this particular session Essa is the third sessão one, específica é a and please be terceira, reminded that if you are e struggling to lembrem-se find que the se vocês têm link, dificuldade em achar o your link, links are all individual. So os links são please revert back to individuais, the first então emails that you have voltem received aos primeiros e-mails que vocês when you've receberam registered for the course. quando Please vocês se navigate to that specific inscreveram para o link, curso. and that will be the same link Vamos para that you will aquele link use for the específico e vai entire ser o mesmo link que você vai course. usar para o curso inteiro. So for today, the session will be 90 A minutes. sessão de hoje terá When the session is 19 completed, minutos we will then e quando for completa, some of your questions will then be teremos addressed algumas to the two speakers who will have. perguntas que serão Please be colocadas reminded aos that you can enter palestrantes your e questions for the lembre-se que você presenters, pode colocar suas and you can see there's a perguntas button for your questions and your answers. e teremos as And when the perguntas e session is respostas no done, the final. video recordings, No the final da slide decks, sessão, as well as então, the resources will as also be made gravações e available os for you slides in the também serão course website. disponibilizados para vocês. The learning objectives for session Os 3. objetivos de So aprendizado da when the sessão session is done, you 3, should be able to então, quando a describe how sessão climate terminar, você change poderá descrever como a mudança influence climática the pode influenciar hydrosphere, including a droughts, hidrosfera, desertification, including incluindo implications for chuvas availability, pesadas, secas, quality, as well as a the supply. disponibilidade de Be água able e to comida, identify e biological, também social, economic, identificar and structural factors that either make an individual or os population more atores que vulnerable também to fazem essa I população think ficar that's related mais to vulnerável, climate change, to the e isso relacionado hydrosphere. à mudança de We'll clima, also be able mudança to apply climática this na hidrosfera, knowledge of the impacts e também aplicar of esse climate conhecimento on the sobre os impactos do hydrological clima cycle and to the incidence of the prevalence nos of some ciclos of the waterborne hidrológicos e a pathogens. incidência And de then alguns lastly, be able patógenos to baseados em describe água, how climate e change também affects descrever all four como a mudança dimensions of climática food security, including pode food afetar availability, todas as stability of food supplies, características da segurança alimentar, como access to food and food acesso à utilization. comida e distribuição dela. So for this particular session number 3, we'll have Para essa two sessão número speakers. 3, teremos dois And I'll palestrantes introduce each one of the e eu speakers. vou apresentar cada um Firstly, we'll have deles. Primeiro teremos Dr. Martin, who is Dr. from Martin, he's the Program Director of Population Health and Environment. que é And then diretor do thereafter, Programa de we will listen População e to Saúde, Dr. Frederick, who will talk, who e is também Director of Public Health teremos o Research Dr. Informatics Frederick, at the que National falará sobre, Public Health Institute, que Ministry é of do Kenya. Instituto So de before Saúde Pública do Quênia. Dr. Martin starts, I'll just briefly Então vamos começar introduce com o Dr. him and share Martin. his bio with you. Vamos apresentá-lo e apresentar o seu background. So, Dr. Martin is Então, Dr. the Program Martin Director, Population Health and Environment. é o He's diretor do globally Programa de Saúde recognized as Populacional as e a Meio Ambiente leader in the fields of climate change, health, e public health security, tem water posição sanitation, and proeminente no hygiene, as campo, well as neglected tropical diseases. também His sobre contributions have saúdes de significantly doenças negligenciadas influenced research tropicais. and policies in public health, and E he's também faz regularly pesquisa consulted by em the políticas e em saúde WHO. pública He is e also associado também technical à advisor for OMS. climate change, É um neglected tropical conselheiro diseases, and WASH.
And he provides strategic sobre support for more than doenças tropicais quite a e large number of dá countries in the apoio African estratégico para vários continent. países no continente africano. He also has conducted quite a large number of research studies and E também evaluations fez muitas and pesquisas e avaliações published quite a large e number of research publicou várias pesquisas papers. também So as we start e the lecture for trabalhos. this session, please welcome E Dr. Martin. vamos Dr. então Martin. dar as boas-vindas ao Dr. Martin. Yeah. Thank you so much, Sean. Obrigado, And Sean. happy to be here. Estou feliz de estar aqui. So, colleagues, allow me to share my screen because I understand Colegas, that eu we have vou compartilhar 40 minha minutes tela, only. porque eu entendo que eu tenho Just give me a 14 minutos second com você, então um segundo, to share this. vou aqui compartilhar. Dr. Sean, please confirm that you can see my screen. Dr. Sean, confirme se você pode ver minha Yes, tela. I can see your screen. Sim, posso ver sua tela. Okay. Then I'll go to the presentation mode. Então vamos ao modo Yeah, de so- apresentação. Good. So let us begin this. And Então vamos it's really começar. very exciting to speak about how É climate change is empolgante falar sobre impacting como a Natras mudança Wash. mudança But for climática today, we are going to tem capitalize, impacto. our conversation on Mas just a hoje couple of a nossa things. conversa First of all, looking vai at passar the sobre algumas coisas, hydrosphere falando sobre and a how climate hidrosfera change is actually e como a impacting mudança issues to climática water impacta availability, its quality, as and we questões are going to also sobre speak about disponibilidade de issues água, a to do qualidade dela with e também how that is affecting questões de access como to isso food. afeta acesso à So, but alimentação before we também. dive into the topic today, Antes I de want to say entrarmos some few no things. tópico, quero falar sobre That algumas coisas. water is the main medium through which the impacts A of água é climate a change are principal felt. mídia através In de many qual circumstances, we are sentimos os either impactos da mudança having droughts, climática, especially in Africa. através de secas, That is the especialmente situations na where África. you don't have water. São situações onde não se And tem água. to the converse, you have a lot of water in the form of floods. So in short, water becomes one of the main E- mediums through which we feel por climate isso, change. a água é um And dos then principais there's meios pelos something quais else sentimos a which I mudança always climática. like speaking about, that water is Então, a source of sempre life. tento And we falar know that for you sobre to sustain como life, water is o actually critical. gelo é importante também, But it's mas also o a que very precisamos powerful para force, sustentar a vida, which potentially causes loss. isso às So vezes causa through those perdas também. two key arguments, I Através want desses to dois dive into argumentos topic number principais, one. vamos falar sobre o Basically, tópico I'll be 1. diving into 4 topics. All of Basicamente, them vamos falar cut sobre into 4 sections, which will help us tópicos to divididos understand em sessões this subject in a deeper way. So I'll e begin falar by sobre speaking cada about tópico the de maneira impacts mais of profunda. climate change on hydrosphere. Just looking at the O droughts, interesse da mudança climática na hidrosfera, precipitation, falando sobre and their secas, implication on water chuvas e as quality, implicações its disso availability, and the supply na systems. qualidade da água, disponibilidade e So, os and sistemas below, de oferta. and I do hope these trends are going to be shared. I'll just speak about those two key points. Eu vou falar sobre esses dois principais pontos que estão aqui. Allow me to begin by defining Vamos one começar term, because it's definindo um necessary termo, for everyone to porque understand. é When we are talking necessário que about todos entendam. hydrosphere, we are Quando talking falamos de about hidrosfera, the estamos water that falando is found sobre within the a Earth's água surface. And I would want que to reference está sobre a some superfície da statistics and Terra. say about Algumas 71% estatísticas of the dizem que Earth's 71% surface is covered by water. da superfície da And Terra é then coberta por água. oceans normally carry Também os 97.5% oceanos of that water. são So what is available as 97,5% freshwater is dessa around água. 2.5%. So Então, you can água imagine in your doce é mind how 2,5%. much Então, water vocês is podem available imaginar for us quanta to água está utilize disponível without para nós the para need for utilizar treatment. sem necessidade Then de the second thing tratamento. I want to just E a reference segunda is a coisa quick que vamos statistics, is referenciar that aqui são we know that estatísticas Africa has que sabemos significant que a amount of África freshwater tem resources, but they are muitos so recursos de água much fresca, mas unevenly distributed, and that's why eles we estão normally find mal deserts distribuídos. in many circumstances. And of course, there are the Por rainforests like isso, what we have in também Congo, temos etc. as florestas tropicais, como So the temos no key pointer Congo. here is that Então, although o we ponto have principal aqui, some significant resources of water in mesmo que Africa, tenhamos os that water recursos is de not água na África, available for use essa água não está by disponível para everyone. uso por todos. Then the other key issue that I would want E a to outra point out questão is around principal que eu quero the apontar issues é around que water scarcity. são as And I questões will sobre talk about escassez de indicators here água. of water scarcity.
The e o first que one leva a being isso. climate change, i.e. the O primeiro stopped sendo mudança the issues climática around droughts. e falar Apart sobre from droughts, secas. when you have floods, then we have contamination. So E temos quality is também affected, contaminação quando and isso therefore acontece. A qualidade é the afetada, availability of water is então a compromised. disponibilidade da água é Of course, there are comprometida. issues to do with the population growth. Claro, tem a ver When we com a become more, população. then the demand Quando for nos water goes tornamos up. mais numerosos, And so for that case, the population isso growth leva a esse affects desequilíbrio water in a também. very indirect way. Então, Then falamos sobre água lastly, de it's uma all maneira about the bem water sanitation direta and hygiene infrastructure e sobre a that higiene, goes with higiene e poverty economic index, a etc. limpeza da água. I'll speak about agriculture and health in details later in the other Vamos slides. falar So sobre isso em allow me to detalhes just skip that depois. explanation right Por now. enquanto eu vou pular isso aqui. So I'll speak about this Então, vamos falar slide here, sobre which is basically a demonstration C'est ce que of vous voyez what sur many of us who went through cette geography diapo. classes interacted with. And I begin by speaking about the sun, which normally activates the entire hydrologic cycle. And just speaking about it from a very simplistic manner, the sun hits the ocean, o sol evaporation aquece o happens, oceano, a evaporação acontece, a once evaporation condensação, happens, condensation e uma vez happens, que a evaporação and then acontece, we acontece a have what we normally condensação, call então precipitation. But temos o before que I speak chamamos de about precipitação. Mas precipitation, antes de falar just sobre know that precipitação, there are other processes which saibam normally make que a water to rise. evaporação Mostly around significa que essa água transpiration subiu or whatever we normally por call transpiração evapotranspiration. e o que também Then chamamos de we have evapotranspiração. precipitation. After the Então temos condensation essa of water, we normally precipitação have precipitation in the form of rains, na forma de snow, chuvas. etc. And once that happens, then water E comes uma vez down que isso again. acontece, We a água desce get that novamente water either as underground water, e surface isso se water, transforma that same em water água goes to the oceans, subterrânea. etc. Essa mesma água volta So, aos and in this oceanos e case, por aí vai. many circumstances, we have fresh water, Temos and então água again, the doce water which gets into e the big novamente body masses, again, essa becomes oferta de água para as water massas, which isso has não, salt or water which cannot be easily utilized. isso Now, não within pode this ser mix, facilmente utilizado if we todas as introduce vezes. the element of climate change, in Se simple terms, colocarmos we o are elemento saying da mudança you climática na distort the equação, cycle. When global warming happens, then quando o you aquecimento have global acontece, the weather patterns naturally temos os changing. And as I padrões said naturais earlier on, mudando. water is the main medium through which we Então, experience climate a change. So água you either é get o a lot principal of meio, como eu disse water in the antes, form of no qual floods, sentimos as or you mudanças are going to get climáticas. it. Sorry, you are going to get little water, and sometimes Então, you vamos get ter pouca água droughts e, às vezes, and secas, desertification thereafter. e a desertificação da Now, paisagem. having spoken about how the hydrologic cycle normally Temos falado happens, sobre I want como to o speak ciclo about the hidrológico factors that geralmente acontece. exacerbate the vulnerabilities of population Vamos falar sobre os fatores que exacerbam a vulnerabilidade das populações que sentem esses impactos relacionados à água. Agora falaremos sobre duas coisas principais. A primeira é analisaremos os fatores econômicos, sociais e biológicos que afetam essa vulnerabilidade da população. Então, vamos examinar os fatores ambientais e estruturais que aumentam os riscos de saúde. Basicamente, os principais fatores são que eu vou começar falando sobre a questão biológica. E, claro, nesse caso, a idade, a imunidade, e sabemos que crianças e idosos são os mais suscetíveis a infecções e por causa da sua situação imunológica e também outras condições, mas essas populações têm mais risco por causa da sua idade. E crianças também, a estatística diz que
Isso é I'll uma speak das about the principais social factors, situações que which matam is more or crianças less na of África. education. Um, E fatores and we know sociais, that começaremos com education is educação. actually a problem in Africa, with about 34% being illiterate in Africa. So the connotation is when you don't have the Então, a understanding conotação é about que all these things, quando não about estamos how infections normally entendendo essas happen, coisas, then como there's a essas big problem there. infecções The other acontecem, unfortunate issue is that we have gender inequalities. We know that women temos actually suffer desigualdades de gênero, most of sabemos it. que They are the ones who are mulheres most vulnerable to sofrem impacts mais of com climate change. At the same impactos time, de mudança there is climática, the element of e ao mesmo gender-based tempo há violence. o And elemento because da. of the kind of interactions that they have with water, Também há they are as more interações que elas susceptible têm or more com a água, subjected elas to são mais waterborne diseases. Of subjetivas, course, there is the culture element, submetidas which a actually essas speaks doenças. to the issue around utilization of E sempre water falaremos and sobre sanitation a questão sobre a services across the utilização continent. da água e dos serviços de água I'll no move on país. to speak about the structural Também factors, and in falaremos this sobre os case, I'll fatores be talking about estruturais the e climate falarei vulnerability, and this sobre is all a about the vulnerabilidade stresses people normally climática, get e isso é because of sobre the o changes of estresse que the weather temos pattern. And when we por say climate causa change, it just das simply mudanças means that climáticas. over a long time, there's a E varied durante muito kind of tempo, weather patterns isso, that is os inconsistent padrões with climáticos what têm we sido were inconsistentes experiencing in the past. e The other issues que is around the diferentes do que infrastructure. experimentamos no We all know passado. that about 300 people in Africa are lacking access to safe water services. And that is so huge. E 300 We are milhões de talking about pessoas não têm urbanization and acesso urban à água slums, limpa and na especially where África. we are having Isso é enorme. overcrowded slums, of course, E with poor temos também sanitation, and that leads comunidades to superpopulosas com falta de contamination of saneamento water sources, básico. and Isso thereby leading to acaba waterborne contaminando diseases. cada vez mais We as are talking fontes de about água the também. policy gaps. We are talking about the E governance gaps. falamos How we are sobre as organized, lacunas também the rules that are governamentais available, e the de enabling políticas. environment that helps us to address these challenges. Isso Then conflict ajuda a cada vez and mais political aumentar essa instability disparidade. that is actually Também driven a by water in instabilidade some política, circumstances or lack of water. que é levado So this também exacerbates a the esses níveis por vulnerabilities causa da of falta de água. communities when you're talking about it E from quando the population falamos health perspective. sobre a Poverty is the perspectiva other da issue. saúde da população, isso And é the uma key questão thing também. here is the A willingness and pobreza ability to também pay for water e and a questão, sanitation services. If a you look at possibilidade most de of the pagar por policies, água é uma questão they are muito talking importante. about E falamos também sobre communities or populations comunidades, being asked to pay for populações water services. But tendo que pagar are por they able serviços de and are água. they willing to pay for those services? E eles Yeah, são I spoke about comunidades pobres. inadequate infrastructure E earlier também on, and sobre especially for the infraestrutura treatment of water, inadequada, whether we are talking about primary sobre or tratamento de secondary água, treatment. And at the mesmo end of falando the sobre day, when tratamento you put primário ou the factor secundário. of cost within the healthcare services, we E all quando know that it is falamos so sobre expensive to access os, health in Africa. So you can see all these os vulnerabilities and how custos they de sistema de interconnect saúde, to make it isso very tudo se difficult, and starting interconecta, with water fazendo access to water sanitation and uma hygiene, situação and of muito course difícil. exacerbated by Falando sobre o climatic acesso de água, isso issues. tudo é relacionado à mudança climática. I'll go to topic number 3, and in E this o tópico I'll be 3 examining the impacts of climate change são os on impactos the da mudança hydrologic climática cycle no ciclo and its hidrológico role in the spread e o of seu pathogens. papel In this case, na I'll be trying disseminação to de connect the dots patógenos. between the Então vamos tentar hydrologic ligar os cycle pontos aqui, e o and the ciclo pathogen hidrológico e os and the patógenos, pathogens and how they spread. e como eles se Let disseminam. me say that when you are looking at the two main spreaders Quando of falamos sobre infections from whatever we ingest, as duas principais maneiras we de normally say that disseminação, water e can falamos be a sobre super ingestão, spreader of infections. a água é um And super food disseminador localizes those infections, but e water a spreads those comida também, infections. mas a água é mais So ainda. when speaking to this, I'll take the dimensions of what we normally call the Quais são as waterborne dimensões diseases. que chamamos geralmente as Waterborne diseases are doenças those baseadas em diseases which água? are actually carried, or pathogens that are carried by São water. patógenos And que so são when we carregados ingest that pela água, water, e we quando get ingerimos essa infected. água, então somos Water-based infectados. diseases and diseases which, São by the doenças virtue of que
an intermediate host or an intermediate host being in water, then temos water becomes a medium through which hospedeiro intermediário that que se disease is torna o transmitted. meio pelo qual It's essa doença é schistosomiasis or transmitida. bilharzia in simple terms. Then the other dimension is what we call the water host diseases. E também Water host o que diseases chamamos are de the hospedeiro diseases da which, água or the infections or são infestations that you can doenças em simply que limit a by just infestação, washing yourself. Then lastly, I'll be talking about the e diseases depois that are falaremos related sobre to water. doenças que são Water-related resistentes à diseases água. are like vector-borne diseases, whereby water becomes a medium through which the Quando a água vector se is torna going to um proliferate and meio spread the diseases. pelo qual essa So what doença are vai se these espalhar. factors? I want to speak about Então, factor eu number one, falarei which is sobre o increased fator número temperature, and que é of a course, temperatura global warming aumentada. happens because of Claro, o aquecimento climate. global It's actually e o que the main acontece com o driver of clima. climate change. We are O experiencing aquecimento climate global é um dos change because principais we are having fatores da global mudança warming. And climática. what is happening is that we are E o que having acontece increased é temperatures. que temos temperaturas And so for that aumentadas, case, what happens is e that por isso o que temperatures acontece up é to the que as optimal temperaturas hoje, kind of situations em increase the situações survivorship and the proliferation of ideais para a pathogens. And this proliferação one e a has been shown very sobrevivência dos clearly patógenos. with species like Isso acontece muito Enterococcus, claramente which causes cholera. com Then the doenças second como thing cólera, por is exemplo. that A segunda when we questão have climate é que change, quando temos mudança climática, water is, ice caps are melting, we as have calotas more polares precipitation, se then we have derretem, temos mais sea level precipitação, rising. What happens is that então salt o water nível do mar intrudes into the sobe fresh water system. e And isso when that infiltra no happens, sistema then de água new doce. ecologies are created, and that provides a better environment for Isso what we dá call halogens ambiente or para o que salt-loving chamamos pathogens de to thrive better. patógenos que Then the other issue buscam is água around, of course, salgada. the alternate precipitation, flooding. Isso também I fala spoke sobre about it, precipitação e overwhelming the sanitation systems. Then we have a questão contamination of do water sistema rights, sanitário and of course, pathogens ingress e into fresh patógenos water. que Droughts. atingem When we have assim as droughts, águas we have doces. little water to use. Então And when we temos are talking pouca about água para usar water e host quando falamos diseases sobre and hospedeiro waterborne da diseases, then água you realize that e we doenças have a baseadas em problem with água, that. Because temos um without problema water, que then sem água there are so many infestations há which you can't muitas ward infestações que off. não podemos combater. We are talking about glacial melting. Estamos falando And sobre when that derretimento das happens, geleiras e quando boxes isso which have acontece, not been opened, você abre exposing caixas pathogens, que and that has been shown, expõem like in the patógenos que case of estavam anthrax escondidos. outbreak Foi o que and of aconteceu com o caso anthracosis. do And anthrax. this was documented in Siberia. That Isso led to foi infection documentado. of 72 people. We are talking about the impacts of water Estamos falando sobre o quality, impacto da and in qualidade this de case, água. if you take the dimension of E surface nesse caso, runoff, se pensarmos na where nutrients dimensão are washed off from the onde soils to the esses water bodies, and nutrientes then são through levados this argon plume do becomes solo toxic, por and especially inundações, to animals isso se torna and to tóxico, people. especialmente para And animais there's e a para case which has pessoas. been clearly documented in Esse Kenya, caso foi where documentado no I Quênia, come from. de onde eu Of course, venho. there's the extreme weather Claro, events like cyclones, esses which are eventos related to extremos de clima, climate como change and water, ciclones, são relacionados à mudança directly washing climática off e the diretamente infrastructure, and lavam sometimes actually a promoting infraestrutura e às vezes the spread promovem of all these kind of a vectors. disseminação de Then the other issue, infecções which I also alluded e further, is também the issue around urbanization and a climate questão da change. urbanização e So mudança what we are saying climática. here is like Então, o que estamos vendo rapid aqui urbanization combined with é a climate change can be urbanização exacerbate rápida the combinada spread of com waterborne a mudança diseases. climática pode And exacerbar I a wouldn't want disseminação to really de doenças overemphasize baseadas em this, água através de but there are very infraestrutura clear inadequada kind of e statistics um which are gerenciamento alluding to the mal fact feito that da água. urban populations in Africa As exposed to populações unsafe urbanas water na are África expected to grow expostos by a água 60% by não the year segura 2050.
vão crescer 60% até 2050. Isso é alarmante, porque precisamos começar a pensar o que fazer, como vamos enfrentar esse tipo de desafios. So now, allow me to speak about Então vamos all falar this agora and sobre public health together with policy implication. a So questão the de first saúde pública element e that I implicações de want to draw políticas. your attention to is the Eu need queria for trazer a sua improved water atenção sobre a infrastructure, necessidade de and this is to melhora da mitigate against infraestrutura de água the impacts of para climate change. mitigar os And impactos as da much mudança as climática. possible, E, I na always medida say do that it is possível, time now that we started eu sempre digo que agora é hora de implementing pensarmos infrastructure em começar a that is green, implementar the infraestrutura one que which é doesn't verde, promote a additional que não release of greenhouse promove gases, thereby mais gases de efeito helping estufa to address the issues e of global warming. ajuda a And the lidar com second essas thing questões that de is so mudança important de is to have aquecimento a global. strong, A responsive segunda questão surveillance system that é can tell us termos the um truth in terms sistema about the forte e potential for respondente de outbreaks and how best to vigilância deal with them from para monitorar e climate-based responder a person perspective. epidemias de patógenos And baseados the em other água. thing is around public E a health outra questão communication. There é is sobre communication and comunicação. community engagement. We need to be apt, we need to be Temos que we ser need to have fit proativos, for purpose messages. We need to temos que ter essas orient mensagens our com um propósito e engagement with our orientar communities so o that we become engajamento das nossas effective, comunidades address the issues of para que seja knowledge, eficiente, falando noting the sobre statistics which I conhecimento, spoke about in terms não of só sobre as literacy level. estatísticas, mas também sobre Now, questões I'll go to de the last analfabetismo. topic, which is O just último speaking about tópico, how climate falando change is sobre affecting the como a four mudança dimensions of climática afeta food as 4 dimensões da security. segurança alimentar. And for that case, E, the nesse four caso, dimensions of as 4 food security is dimensões the da segurança availability, alimentar the são a access to the food, disponibilidade, the acesso, utilization, and utilização the stability of the e a food supply. estabilidade da segurança alimentar. Matthew, most of the food that we eat A in Africa is maioria da comida produced que through comemos na grain-fed África agriculture. é Because I spoke about produzida através da agricultura, water being the main medium through which we fear e climate falamos change. já sobre a água When ser we're o talking about meio point mais number one comum around de food sentirmos a mudança availability, we are talking climática. about that Quando basic falamos de equation, disponibilidade, o sufficient ponto 1, quality food at all levels, whether it is at national level, regional, global. nos When níveis you're talking about regionais e nacionais, access to food, it's quando a falamos do combination of acesso à economic comida, é resources, uma the physical combinação de access, recursos the econômicos, socio-cultural acesso issues around the físico, restriction of fatores how we eat our socioculturais food and how we access e them. preferências de When como you're comemos talking nossa about comida. food utilization, it's Quando more or falamos less da of utilização inherent, da but it comida, is driven by how we prepare that food, é como how the world's preparamos essa diet comida, is, and how that food como is essa dieta é distributed even e within como the essa household itself. comida é And lastly, distribuída, when inclusive I'm dentro talking dos about the lares. stability of food E access, quando we falamos are da talking about the estabilidade da consistent segurança alimentar, falamos da availability and access and disponibilidade utilization consistente, of food acesso e over time. utilização da comida So on através food do tempo. availability, the key issues here A is I disponibilidade de spoke comida, about o que water dizemos foi and que the impact falamos of sobre água thereof e or o lack of impacto water in terms of crop yield. da falta de And água, we por have exemplo, em termos seen de a couple of plantações, statistics here e vemos algumas estatísticas aqui, that in some crops we are experiencing as que em much algumas as 6% plantações nós drop temos simply because of uma temperature queda de changes. 6% We are só talking pela about mudança de changing temperatura. precipitation patterns, Vamos, and these mudanças de again padrões de has precipitação major impacts in terms pode of ter how we are impactos producing enormes em food through como the rain-fed produzimos agriculture. a We comida are talking através about da agricultura fish baseada em chuva. here in this case, E and falando sobre statistics peixes, show that about as 10 to estatísticas mostram 28% que de 10 a reduction in 58% group of fish catches by the end of the century is a reduziu postulate. de And this is as pesca, a result of acidification or just the e change of isso como ecology resultado of da the natural drinking acidificação sources of the water. ou a When diminuição you're dos talking about ambientes naturais stability de of reprodução dos peixes. food, Não falamos sobre we are talking about estabilidade de issues to do with alimentos, natural disasters that falamos de either lead desastres to, naturais, distortion of transport systems, etc. distorção We dos are also sistemas de talking about transporte. pest and diseases outbreaks. Também falamos We are saying that sobre these epidemias either, de peste the e change of weather doenças, patterns
a mudança dos padrões de increase clima the risk of pests podem and aumentar diseases o among risco de crops. We're pestes talking e about seasonal doenças nas variability and how plantações. long it takes for us to produce a Falamos sobre particular crop or disponibilidade food. e And quanto because isso of vai these demorar para cyclic produzir essa unpredicted plantação. changes, then we have problems with the stability of food production or accessibility thereof. Then, when we are talking about the Então, quando access, I falamos spoke about do the economic issues. acesso, falamos The sobre hardship questões that climate econômicas, change is actually becoming, which climate change is bringing onto the que a table, mudança climática pushing traz para a the nossa food discussão, prices up. We've seen this aumentando o happening preço do post-COVID. alimento. We are Vemos talking muito isso about do pós-Covid, issues of loss of livelihoods as a result of também the rain-fed como agriculture issues. We are resultado talking de about infrastructural damages. problemas We are talking com about agricultura issues to baseada do em with chuvas displacements, e either também because of the deslocamentos, rising sea levels, porque flooding por causa do of aumento do rivers, nível do mar. and we have seen all these things actually E vemos todas essas coisas to communities acontecendo which live com comunidades along the riparian or the lake que regions. When we are talking about moram nessas áreas. utilization, there are some Quando researches falamos which sobre are going to be utilização, done. And first of all, the nutritional quality em primeiro lugar, has a been qualidade shown to already nutricional start deteriorating as já a começou a result of deteriorar increased como carbon resultado dioxide do in the aumento das atmosphere concentrações and de many other dióxido de factors carbono that na are atmosfera associated with climate e change muitos fatores and que air são pollution. associados à mudança climática Then we are e à talking população, about, when we are looking at poluição. nutritional quality Quando falamos da and qualidade seasonal nutricional variability, e disponibilidade sazonal, crops, just like human beings, thrive within certain parameters. When those as parameters are plantações distorted, seguem parâmetros como os then humanos. you have all these Quando esses issues parâmetros são interrompidos, giving temos us esses some sort of problemas problems. nos We are talking dando esse about tipo de water. situações. Water as the main medium. Como falamos, a água é Water o for principal life, I mean. meio. And water for life here is even after you eat, Mesmo water then becomes a depois, compulsory nutrient. And mesmo if this water com comida, is a água se torna contaminated with pathogens, then foodborne uma illnesses questão importante follow. e quando está contaminada com So patógenos, we cannot isso delink pode ser um the problema. issue of access to water and Então, sanitation because the acesso two are à so água coupled in a way e that you cannot dissociate them. saneamento, And in isso não pode ser circumstances where we have dissociado. wash-offs, where we don't have water, where we have Em our water bodies situações being onde não contaminated, temos água ou a then you água é have that contaminada, cyclic então kind of você tem impacts esse in terms impacto of cíclico the access to water, em the termos do sanitation acesso issues, à água e questões economy, de and health. saneamento, a economia e a saúde. So I want to sum up Então, para this resumir conversation by essa trying to conversa, summarize the key things that we must do. falando sobre as The principais thing is, coisas we que must falamos, shape our future. If we don't do that, devemos moldar then nosso we are going futuro. Se não to fizermos isso, continue in the vamos pity that continuar we are experiencing right now. no que estamos But how should we experimentando do? agora. I tried to summarize this in terms of Eu things tentei which you can resumir easily em remember. termos de So I coisas called que it SHAPE. podemos lembrar The first facilmente. thing is to strengthen water Então, a resource primeira coisa management é and its fortalecer infrastructure. o And gerenciamento de there's a recursos de whole água set e of infraestrutura, activities here. todas as Organizing atividades, communities, having the right organizar as policies, comunidades, as making sure that we are políticas, all engaged in a way that assegurar que we can estamos manage our engajados de water uma maneira que systems podemos and the gerenciar nossos infrastructure sistemas de thereof água e better infraestrutura and expand them where e needed. expandi-los também. Then, with regard to the health systems, we Em need to relação aos build sistemas de stronger, saúde, resilient precisamos health systems construir that are resilient sistemas to de the saúde impacts of climate resilientes change and that can be able aos to impactos da handle mudança climática e waterborne que possam diseases ser in a capazes better way. de encarar We have doenças very clear baseadas em água. guidance that is available by the WHO in terms of Isso é building disponível pela climate resilient OMS, low carbon health systems. After this, you desses should be able programas to de go and sistemas de read more saúde, about what we need to e do lá in vocês terms of vão energy poder ler transition, mais sobre o que becoming podemos fazer more sobre efficient transição and de all that. energia, se tornar mais And the other eficientes. thing which I alluded is issues to do with risk communication and community A questão engagement, aqui having de novel comunicação tools, de risco, new methods of communication, novos métodos and de engaging the comunicação, communities in the best way engajar a that can happen. comunidade da melhor maneira. Surveillance cannot be underestimated.
promoting integrated Vigilância não pode surveillance ser systems and early warning systems. How do we bring o all único these sistema. surveillance systems into Todos one os basket sistemas de and utilize vigilância it têm que ser postos em effectively uma cesta to e address utilizados the challenges de that maneira we have conjunta faced para as a encarar result of climate esses change desafios que enfrentamos and em mudança climática its impacts on water? e os impactos na água. Then the last thing, partnerships, Então, collaborations, that's the parcerias, new innovation. colaborações, That is the como only way that we inovações, are por exemplo. going to handle these complex Essa issues é a maneira que of podemos climate encarar change and health. esses problemas muito Thank you so much. That pesados is what I sobre had prepared for you and looking forward segurança to de água. interact with you Muito obrigado. during the Eu questions. estou Thank you. ansioso para interagir com vocês nas perguntas e respostas. Obrigado. Thank you, Dr. Martin, for Obrigado, Dr. Martin. a wonderful start to the session and for Ótimo começo da sessão subject e falar sobre o assunto num contexto local e também num contexto mais global. Obrigado por isso. Temos algumas perguntas, então assim que o próximo palestrante terminar, vamos falar sobre as perguntas. Obrigado. O próximo palestrante que temos, Dr. Frederick, Director of Public Health Research Informatics at the National diretor Public de Health Informática e Agricultura, Kenya. He's actually the first Instituto em pharmacist Quênia, to graduate from the Field Epidemiology Laboratory Training e Program. tem a formação de epidemiologia. He's a widely published PhD student and is a co-investigator on Publicou quite a muitos large trabalhos no seu PhD, projects, particularly em in muitos controlling projetos, climate particularmente em controle sensitive climático, infectious diseases. em Previously, he doenças was a pioneer lead for sensíveis à the mudança National climática. Public Health Institute National Strategic Stockpiles and Product Safety. E também sobre In addition, segurança de he's director of the produtos. Public Health Sanitation, Public Ele é Health and diretor Sanitation, and is an do epidemiologist in the National Malaria Control Program. Programa And de he will today Segurança share with Alimentar e us a Controle practical example of some e vai falar of sobre his um work. exemplo prático de Frederick, parte over do to seu you. trabalho. You have 20 minutes. Dr. Frederick, Thank you. Thank you, everyone. obrigado pela Let me apresentação. just try to share my screen. I hope you Vou can see compartilhar a me. minha tela aqui. Yes, please go ahead. We can see your screen. Sim, podemos ver sua tela. All right, perfect. So, thank you Ótimo. for the kind introduction. Obrigado pela apresentação. My name is Dr. Frederick Oma from Kenya. Meu nome é I'll be Frederick making this Uma, do presentation on Quênia. Eu behalf vou falar sobre a of apresentação Dr. Kamene sobre Kimenye, who is the Director General for the o Kenya nome National do Public Health Dr. Institute. Kimenia, que She was supposed to make this presentation, but due to some ela deveria fazer international essa travel and apresentação, mas connection ela teve problems, she's not uma able to join us viagem today. e problemas de conexão, então não pôde estar aqui So conosco hoje. my presentation will be Então, in minha this apresentação outline. I'll vai ser briefly mention sobre something about El esse, Nino phenomenon in Kenya. Then como something é on o public fenômeno health, do El impacts of Niño climate no change. Quênia Then we go e to the case study impactos de of saúde Lamu pública, County in Kenya, o which is the main estudo de the caso de gist of Lamu this County, em presentation really. Quênia, Then factors increasing e population fatores vulnerability que to health aumentam a impacts vulnerabilidade da of população, climate os change, impactos de saúde, mudança which I'm climática. glad the previous speaker, Dr. Martin, has largely covered. E como o Dr. Martin falou We'll go também, to a brief conclusion. então vamos a uma Then, conclusão as a good breve. teacher, I'll mention something on a brief quiz for Então, everyone. faremos um quiz. So, as alluded to by the previous speaker, Como o palestrante issues anterior with falou, climate change, a lot of questões times they sobre affect water. mudanças In our climáticas que case, we afetam a have quite água, a challenge e nós with temos um desafio flooding in enorme, no the nosso recent caso, times, com with the El Nino phenomenon, inundações, which is known to most of us, junto com o fenômeno being do El experienced in the Niño, country que almost é bem every 2 to 7 conhecido, years. Within e 2 to 7 years, we get em to ciclos de experience 2 a 7 anos, El temos Nino phenomenon in Kenya. o And this fenômeno has El Niño come with a acontecendo lot no of Quênia. challenges, Isso resulting traz in muitos heavy rainfall desafios, and causing muitas floods that chuvas, affect most causando parts of the country. inundações,
causando problemas em muitas partes do país. Em 1997, 98, causou um caos enorme no país. E ano passado também tivemos o El Niño no país, eu vou mostrar isso depois. Tivemos essa experiência muitas vezes, 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 2009, 2000 e agora mais recentemente, no ano passado, 2023. Então, o El Niño, como vocês conhecem, é seguido de secas enormes. Isso se torna um desafio. Começamos com água demais e depois temos água insuficiente. Então, alguns dos impactos, podemos falar sobre doenças baseadas em água e muitos desafios à cadeia de oferta e produtos de saúde, tecnologias e instalações. Tem problemas com falta de luz e muitas inundações, então o transporte também se torna um desafio. Temos problemas com emergências médicas pela dificuldade das ambulâncias de irem de uma instalação para outra. Então, falha de energia, que também leva a muitos desafios. As instalações de saúde precisam de energia para muitas questões. Isso é um dos desafios que isso causa. Muitos casos de trauma e afogamento na população. Também é um problema enorme. E estações de seca longas, trazendo alergias e poluição, diminuindo a qualidade do ar e outras doenças respiratórias. Essa foto foi tirada, como eu falei, do Lamu County. Um dos desafios que temos com esse tipo de inundação, como vemos aqui no topo à direita, as comunidades no Lamu County, em alguns lugares no Quênia, têm esse costume de cavar os poços perto das casas. E na foto também podemos ver um poço tendo uma latrina perto do poço. Então vemos uma disseminação enorme de casos de cólera. In between the well and the pit latrine. So this has caused a lot of challenges, particularly in areas with São muitos desafios, principalmente em áreas com alta densidade populacional, como na região da costa do Quênia. São poços rasos, latrinas e esse tipo de desafios. Entre outubro e janeiro de 2024, by the 5th of February, when we were just aggregating this data, 5 de fevereiro, houve um total de 378 casos de cólera, dos quais 22 foram achados por cultura e outros 302 foram achados por RDT. E isso foram 4 mortes ocasionadas pelo cólera. Isso causa problemas, inclusive com outras doenças, como malária e outras, em todo o país também. Além do El Niño, que aconteceu no ano passado, entre março e abril desse ano, tivemos uma estação de chuvas muito longa também, em muitas partes do país. E durante esse período, tivemos
53 casos de cólera que foram confirmados por cultura. Isso afeta principalmente crianças. Dos 54% dos casos é de crianças de 1 a 10 anos. Isso também, 55% dos casos foram masculinos. Então, tivemos mais crianças jovens, incluindo os menores de 1 ano, sendo confirmados com cólera, como a definição da OMS para cólera não inclui crianças dessa idade, mas isso foi encontrado lá. Esses desafios do cólera são agravados pela situação de chuvas pesadas e longas, e dessa vez foi mais pesado que o normal e causou muitas inundações através do país todo, e fontes de água sendo afetadas. 2 dos 47 condados do Quênia foram totalmente destruídos e houve falta de água em muitos lugares no país. 41 dos 47 foram afetados por esse período de chuvas pesadas entre março e maio desse ano. Então, outros impactos de saúde pública da mudança climática, muitos são ligados à higiene, desafios nutricionais, saúde, segurança alimentar. Um problema comum que é desinformação, que tem atingido o país, está se tornando um problema mesmo além das mudanças climáticas. I think sometimes people have a lot of As pessoas às vezes têm muitas teorias sobre algumas dessas coisas e a desinformação se torna um grande problema. Na maior parte do país, isso na região costeira, muitas perdas econômicas resultadas disso. Isso é uma rodovia principal que foi interrompida pela inundação e populações desabrigadas, levando a mais desafios sobre a renda dessas pessoas desabrigadas também, e muita infraestrutura destruída, como lares e instalações de saúde também. Lamu é um condado. A Quênia é dividida em 47 distritos, condados, e o Lamu County está na costa norte. A população é alta, a densidade populacional é alta. É praticamente uma ilha que é conectada por uma pequena parte ao continente. Tem outras ilhas que não estão distantes. A maioria do país não tem um abastecimento de água fresca. Então, são desafios comuns no país e o gerenciamento é um desafio no país inteiro. A maioria disso é na ilha e a densidade populacional é muito alta também. Como vimos em Lamu, muitas das construções têm os poços, como vimos nas fotos. Então, nesse período onde tivemos essa epidemia,
various sources within the county, Pegamos amostras de água em 28 water vários lugares do samples, to be país, specific, 28 and we analyzing amostras, for various pathogens, e including coliform and E. analisamos coli. vários patógenos Out of these, como 92%, coliformes or close to e 93%, E. coli, were actually found to be unfit for human consumption, meaning e that the residents there were 93% consuming foi water declarado that como was contaminated with não adequado para either consumo humano coliforms or E. coli or both. e So contaminado one of the com challenges that E. we coli had ou to contend with coliformes. was the whole infrastructural setup of the place, the Toda lack a of infraestrutura e a safe falta drinking water, de the fact that it água is detached potável from, I mean, most part of the county is actually detached from the mainland, and there nessa is no parte do país vehicle que tem transport within the contato com o island. continente, Transportation is e only o by transporte através da ilha é muito animals like difícil, donkeys. é So that feito makes it por quite a challenge. animais como burros. Isso é um Even desafio distributing enorme. water within the county itself. E distribuir essa água pelo país. 46% performed E. coli on culture. So this epicurve Quase basically 16%. shows where the prolonged rainfall started. Isso Sometime in mostrou como essa October, when the El exposição Nino prolongada, started. Then às you vezes can see the index desde case quando o was El reported Niño around começou 26th of October. Then by até 8th of outubro November, we were e declaring até an outbreak in that 8 de area. The novembro cases foi now started declarada rising a quite drastically pandemia. from there. Then at some point Então, in late November, em there algum was ponto, no fim de annual novembro, cultural festival for Muslims, which teve is um annual festival festival cultural para that occurs muçulmanos, in que that é county that anual, attracts people from across the que country and the world. atrai It's gente really do an país international inteiro e em festival alguns lugares do mundo, that attracts a lot of tourists to that place. So que that traz muitos turistas. was Então, followed quickly by a sudden isso rise in number of rapidamente foi cases, seguido por including um aumento enorme do some número de mortality being casos reported. e So we mortalidade conducted sendo some investigation relatada. in the area. Now, this next slide just shows a map of Esse Kenya próximo slide mostra that gives you a picture of where Lamu uma County is imagem at de onde it's more to the Lamu County southeastern está, side. no So that lado whole area sudeste, is the coastal area which covers the nessa counties área of Kwale, costeira, right at the bottom tip, nessa Kilifi, ponta de baixo Tana do River to some país. extent, and Lamu. So Lamu, based on its Então, position, Lamu, and the baseado na fact sua that most of posição, it is an island, tends to mostra que, experience most of these junto com o fato de que challenges with parte dele é uma ilha, water sanitation and hygiene. And explica os the desafios que tem com essa questão de água. E dois distritos menores que estão em Lamu. Temos condados e subcondados. São unidades administrativas bem menores. Então, esse número de casos que temos no país sobre esse festival que esteve em Lamu também, foram coisas concomitantes em relação a esses problemas. Os casos onde temos muitos relatos em vários lugares do país, a parte norte e nordeste do país, são áreas áridas e semiáridas, e também teve epidemia de cólera ao mesmo tempo, porque a situação que acontecia lá tinha, tinha água e o fluxo da população se movendo ajudou a espalhar isso. Essa é uma foto de uma instalação de saúde que foi alagada. Isso aconteceu em vários lugares do país. 70 instalações de saúde declararam prejuízos, como destruição de estradas também. Foram muitos alagamentos e várias outras questões. Temos que, em muitos casos, instalar hospitais temporários para ajudar essa população. Falamos sobre essas questões em Lamo, a escassez de água e secas, levando ao consumo de água não apropriada.
e o combate a esse patógeno que causa cólera, inundações que sobrecarregam os sistemas de drenagem e aumentam a proliferação de vetores, como malária e outras doenças, dengue, chikungunya, outras doenças que também são transmitidas por mosquitos. E o aumento de temperaturas, sempre que temos o El Niño seguido de uma seca enorme, isso promove também o crescimento de bactérias. População desabrigada, levando a desafios de WASH, os serviços de saúde não tendo como seguir com suas rotinas. Temos que continuar o apoio para essas instalações que trabalham com o WASH. Perda de renda, levando a malnutrição, a redução de segurança alimentar também. E, em conclusão, a mudança climática leva a muita chuva e seca, chuvas acima da média, e as secas levam a impactos diretos e indiretos, como epidemias, perda de infraestrutura e economia. E quando falamos de país aqui, sabemos que a maioria dos países do sul global enfrentam desafios semelhantes. Precisamos estabelecer sistemas de aviso prévio para doenças que são relacionadas a clima, como vigilância de dejeto líquido, vigilância de segurança alimentar, para que quando essas coisas aconteçam, podemos ter uma maneira organizada e coordenada de lidar com isso. Então, eu termino aqui minha apresentação e falando sobre essas questões. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Frederick, pela ótima apresentação e um exemplo prático. No primeiro palestrante, ouvimos mais sobre o entendimento do tópico, enquanto você deu uma explicação de aplicação de vida real. Então, eu queria agradecer aos dois palestrantes e vamos agora tentar fazer uma discussão compreensiva sobre o tópico, especialmente sobre o seu último slide, que resumiu tudo. Como podemos avançar e como temos colocar essas coisas sob perspectiva? Temos algumas perguntas. E, Martin, eu vou começar com você. E uma das perguntas que tivemos da plateia, em países que têm doenças baseadas em água, temos informações que não existem informações ou como podemos afirmar o papel da mudança climática no aumento dessas doenças, se não temos os fatos ou informação? Sim, muito obrigado. Vou começar dizendo que há muitas coisas interconectadas. Em muitas circunstâncias, você pode tentar tirar conclusões que não são verdadeiras, mas o fato é que a mudança climática tem efeitos negativos. E se
vemos as tendências, poderemos associar os padrões climáticos distintos que têm sido experimentados e o aumento das doenças, dos padrões também das doenças. E quando eu falo dos padrões da doença, nesse caso, estou falando sobre infecções baseadas em água. Então, nesse caso, é uma questão geral de análise. Na África, nós precisamos fazer muita pesquisa para conectar esses pontos das questões que estamos experimentando com a mudança climática. E eu fico feliz em dizer que nós temos investimentos, a organização com a qual eu trabalho, trabalhando com a Universidade de Botsuana, apoiado pela agência NDE, vai nos ajudar a navegar e responder essas perguntas de maneira mais específica. Muito obrigado. Obrigado. Eu acredito que um dos objetivos desse curso é que temos a capacidade e compartilhar informação. Esse tipo de iniciativas são muito importantes. Então, o que você acha que deve ser a prioridade em algumas desses programas? Por exemplo, a vigilância dos patógenos baseados em água ou eventos climáticos. O que é o mais importante ou é uma ligação entre eles? Então, onde a saúde pública entra? Sim, claro. A coisa mais importante é pegar isso cedo. E, se possível, evitar que isso chegue até as pessoas. Então, pensar em prevenção. Pensarmos nas intervenções, intervenções primárias. Vamos ver que o primeiro elemento e as intervenções com melhor custo-benefício são as comunicações de saúde pública. Eu falei sobre isso claramente. É deixar as pessoas saberem. Sistemas de saúde, o número dois, que podem coletar esses dados, interpretá-los e nos ajudar a nos preparar para intervenções de saúde pública, inclusive prevenir ou impedir que isso chegue às pessoas. Há outras intervenções de alto impacto, podemos pensar, incluindo a clorinação da água, para assegurar que a água potável é segura. Obrigado. Então vamos ao Dr. Frederick. Como o Dr. Martin disse sobre as intervenções e comunicação, no seu contexto, você tem algum exemplo dessas comunicações, estratégias que são efetivas no engajamento da comunidade? Sim, como o Dr. Martin mencionou, um, um acordo com a maneira que estamos fazendo as coisas, pensando em comunicação de massa quando temos essas emergências, a mobilização, e nos comunicamos através da mídia, de televisão e rádio, e o país está se tornando um pouco mais digital e muita gente acessa a informação através de mídia social. Então, isso tem mudado para a mídia social. Tentamos divulgar as informações através de mídias sociais e as páginas das instituições principais do país para divulgar essas informações.
e mais recentemente engajando digital influencers para levar essa informação de maneira mais rápida e mais eficiente, porque as pessoas escutam mais o influenciador digital do que o jornalista. Mesmo isso sendo controverso, se essa informação é passada corretamente, isso é passada por uma população maior do que só os, as comunicações feitas pelo governo. Então, isso é o que estamos tentando fazer. Temos uma atualização dos programas de saúde pública do governo e tentamos também divulgar essas informações no nível das comunidades e também estamos colocando muitos esforços em uma abordagem de cuidado primário, tentando assegurar que as instalações de nível mais básico sejam conectadas aos de nível mais alto de maneira mais eficiente e também não só de informação, mas também de referências. Estamos tendo muita informação. Então, como isso pode ser adaptativo no governo do Quênia em relação a políticas de WASH, estratégias e planos, a correlação entre os dois? Agora que você tem informação sobre comunidades também. Sim, o governo tem nos dado muito apoio. Recentemente, tivemos o Climate Change Summit do Quênia e o governo está ajudando com isso. O presidente tem falado muito isso de mudança climática e temos que assegurar que isso está incorporado nessas questões de mudança climática, de créditos de carbono e outras questões da composição do combate à mudança climática. E quanto isso afeta a economia dos países do sul global e os desafios, estamos tendo feito muito trabalho com muito apoio do governo e parceiros. Recentemente tivemos pesquisas iniciando de interesse para vários projetos e apoiando pessoas a fazer pesquisas e para intervenções para reduzir o impacto das mudanças climáticas na saúde, principalmente. Obrigado. Informo aos ouvintes que o áudio original está picotando. Em relação a inundações que aconteceram esse ano, então quais são as lições aprendidas para realmente prevenir que isso aconteça, levando em consideração essas coisas? Então, o que podemos aprender com isso? Essa pergunta foi para mim? A conexão interrompeu, se você puder repetir. E algumas das informações que foram geradas
existe a tendência de inundações, e algumas das lições que aprendemos e algumas das estratégias de mitigação que podem prevenir essas perdas por inundações. Então, vamos relembrar o que o Frederick falou sobre que o governo do Quênia está tentando criar esse ambiente forte, e temos uma lei de mudança climática no Quênia, temos políticas e estratégias claras que dão uma guia ao país. Eu sei que em breve vamos divulgar a estratégia de mudança climática, que vai mostrar como o país vai operar em termos dessa questão. E também quero saber que globalmente e regionalmente na África, a questão precisa ser encorajada para pensar nos impactos da mudança climática na saúde e as intervenções que não podem ser implementadas. As mudanças climáticas aqui conosco, isso só pode acontecer dessa maneira, pensando em medidas de implementação e mitigação. E eu fico feliz em dizer que quando olhamos os nossos ideais, o nosso sistema de resposta integrado de vigilância de saúde, mostra que o governo está investindo pesadamente, pensando na perspectiva de cuidados de saúde. Temos um aparato eletrônico de correção de dados. Isso nos ajuda a entender os eventos que acontecem na comunidade melhor. Temos a informação de maneira melhor e ajudar o país a responder melhor. E a segunda coisa é sobre as medidas de adaptação. São programas que temos apoio do governo e parceiros, que temos essa infraestrutura de luta contra a mudança climática. A única questão que temos é a lacuna sobre investimento. Quanto podemos ter velocidade para construir essa infraestrutura que vai nos ajudar? O problema não é a falta de ideias. Temos esforços importantes acontecendo, mas ainda precisamos fazer mais sobre a questão de advocacy, de investimentos, de engajamento, e também assegurar que é imperativo que esses marcos sejam monitorados e sejam responsáveis para nos indicar esse comprometimento. Obrigado. Sim, tem muito trabalho sendo feito, falando sobre planos futuros e políticas que sejam colocadas em prática. Sempre fazemos essas avaliações para pontos diferentes. Você pode explicar ou esclarecer quais são os patógenos baseados em água, wash? Isso é uma das perguntas dos participantes. Sim, eu posso falar rapidamente sobre isso. Também posso indicar materiais de referências. Quais são os patógenos que você tem contato ao interagir com a água, como esquistossomose, por exemplo, que é transmitida
quando você tem contato, as lesmas contaminadas estão na água, então você tem o contato com essa água, então você tem a infecção. Isso é uma infecção baseada em água. Tem outro tipo que são as infecções que você pode ter, porque temos um vetor que cresce por causa das situações de água. Por exemplo, mosquitos, temos as poças e águas de inundação, esse tipo de infecção acontece, como chikungunya, dengue, essas coisas. O WASH, as infestações de WASH são, como estamos falando sobre quando você tem uma quantidade boa, suficiente de água, você pode usar essa água para se limpar normalmente e você pode evitar esse tipo de infecção. Então, quando estamos falando de doenças baseadas na água, geralmente falamos sobre beber água contaminada, como cólera, por exemplo. Muito obrigado por esse esclarecimento. Dr. Frederick, você mencionou na sua apresentação que, falando sobre cólera, havia números mais altos em crianças. Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Sim, baseado nas investigações que fizemos, as várias equipes durante essa epidemia de cólera no Lamu County, a proporção de crianças entre os casos de malária foi significativamente mais alto. Mais de metade dos casos foram crianças entre 1 e 10 anos. Isso foi interessante. As investigações ainda estão sendo conduzidas, mas esperamos ainda os resultados assim que possível. Mas a impressão que temos é que parece haver um desafio em relação ao consumo de água, onde as crianças costumam ter menos cuidado com o consumo de água. Então, o consumo de água segura não é a única questão, também é água que se usa para limpar os utensílios, por exemplo, ser água contaminada, isso eles bebem água limpa, mas usam água suja para limpar os utensílios e isso acaba levando à ingestão dos patógenos. Isso se mostra um desafio ainda. Nós ainda não sabemos, mas temos que revisar a definição da epidemia de cólera para que isso também inclua o atingimento de crianças, porque geralmente tendemos a acreditar que isso é pouco comum em crianças. E você não quer criar pânico para achando que todos os casos de diarreia em crianças são cólera, mas temos que tomar cuidado para não perder esses dados de não confundir com infecções comuns em crianças. Eu acho que podemos identificar mais casos investigando outros casos de crianças que tenham diarreia nessas regiões e podemos descobrir por que há mais casos em crianças do que em adultos.
O sinal está interrompendo. Não consigo ouvir o original. Então, o que seria a maneira mais eficiente? Você pode dar um exemplo? Eu acho que temos um problema de conexão. Não consegui entender você bem. Continuamos tendo os problemas técnicos. Estamos perdendo a conexão. Na sua opinião, como você vê? Nós tivemos problema de conexão, não conseguimos ouvir você bem, Chan. Sim, é um problema de conexão. Não conseguimos ouvi-lo bem. Melhorou agora? Só uma última pergunta sobre quando você estava falando sobre as crianças que bebem mais água contaminada. Em algumas dessas comunidades, há limitações estruturais. O que você acha que são algumas estratégias que podem ser feitas para prevenir as crianças contra essas doenças ou coisas do tipo? Obrigado por essa pergunta. Há várias intervenções que podem ser feitas. Lamu County, que foi a base do nosso caso aqui, é uma questão única. É um dos condados mais difíceis, de mais difícil acesso, como eu mencionei antes. Acessar a região é muito difícil. Para você chegar na ilha principal, que é o QG desse país, você precisa cruzar um corpo de água para chegar nessa vila e não tem um transporte que não seja através de tração animal, como burros, por exemplo. E precisa haver um investimento enorme para que isso seja resolvido. E nesse momento isso é um desafio enorme. Então, transportar a água segura do continente para a ilha também é um desafio enorme. Então, uma das recomendações que temos de o que podemos fazer, fizemos uma descontaminação da água e entendemos que essa questão, aliada ao componente religioso, foi mais fácil acessar as comunidades através dos líderes religiosos e fizemos essa abordagem a esses líderes para que nos ajudassem a distribuir a informação sobre a segurança da água potável e para uso doméstico também. E precisamos capitalizar em cima do que essas organizações religiosas e também organizações da sociedade civil possam espalhar essas mensagens e comunicações para a população. Então, recomendamos ao governo do condado
em investir numa solução de longo prazo, como eu mencionei no estudo de caso. A maioria das pessoas nessa região tem o acesso à água através de poços, e a proximidade desses poços com outras coisas, como latrinas, isso pode ser um desafio muito grande. Esses poços são rasos, então, às vezes, menos de 3 metros, isso pode facilmente ser contaminado. Há uma necessidade do governo local encontrar maneiras de pensar também nas implicações de infraestrutura. Isso causa a dificuldade no transporte de bens, e precisamos tomar medidas drásticas também para provavelmente impedir que as pessoas cavem esses poços e latrinas. Isso precisa ser reforçado nessa área. Mesmo que os poços estejam lá, e possivelmente o governo local tem que pensar em como esses poços podem produzir água segura e fazer isso da melhor maneira possível, e fazer isso da maneira mais sustentável nesse momento, para dar esse sistema de fornecimento, para que haja acesso à água potável segura. Isso geralmente acontece em áreas urbanas, em cidades grandes. É uma situação semelhante, mais ou menos, e há necessidade que o governo ajude, além de só investir, e também vai acontecer uma contribuição para a economia. Essa colaboração é muito importante nesse campo, pensando em infraestrutura e outros aspectos do ambiente. Os ministérios e departamentos, como o departamento de gado, e há vários setores que podem participar disso. Esse engajamento multissetorial e de uma abordagem de saúde única, e encontrarmos maneiras de lidar com essa situação. Muito obrigado. Chegamos ao fim da nossa sessão 3. Gostaria de agradecer aos palestrantes por nos guiar por essa discussão muito importante e compartilhar conosco, e também dividir conosco como essa informação pode ajudar, como podemos falar sobre essas questões em várias perspectivas diferentes. E cada um de nós tem um papel. Cobrimos muito conteúdo, desde o gerenciamento de água e vigilância e colaboração. Então, muito obrigado, Dr. Martin, Dr. Frederick. Foi fantástico. Obrigado a todos que assistiram pelas perguntas. Vamos continuar essa conversa. A água é fundamental para a nossa saúde e tudo que fazemos. E com essas apresentações aprendemos que há coisas que precisam ser encaradas no nível da comunidade e outras no nível do governo. Esses exemplos no Quênia que nos mostraram que há muitos esforços sendo feitos e avanços também. Então, eu agradeço aos palestrantes e aos espectadores. Lembre-se que há uma pesquisa depois.
O link foi colocado no chat e participem. E vejo vocês na próxima sessão, na quinta-feira. O mesmo link do Zoom que você usou para as outras sessões é um link pessoal. Use o mesmo link para entrar na nossa sessão na quinta-feira. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigado, tchau, tchau.